Olá, olá! É um prazer estar com vocês em mais um Pod Connection, projeto social do BHZ, localizado na região leste de Belo Horizonte. Estou aqui como pedagoga, sou a Débora Siqueira, pedagoga, pesquisadora em educação, mestre e doutora em educação. E eu sou pesquisadora aí, né, em tudo que se refere aos processos de ensino e aprendizagem e neste tema que hoje tão especial, de suma importância, que contribui aí para o processo de formação e autonomia de crianças e adolescentes na educação básica. Então, eu estou aqui hoje com a Letícia e o Davi, que são aqui integrantes do grupo do Projeto Social BHZ Connection, alunos aí da educação básica do ensino fundamental na região aqui leste de Belo Horizonte, e eles têm aí características aí especiais, porque eles vão contribuir aqui hoje, né, com a discussão do que se refere aí às disciplinas escolares, né, e as atividades que contribuem aí para a formação, a autonomia e o esclarecimento, né, para que crianças e adolescentes em todos os níveis da educação, principalmente na educação básica, tenham aí suas formações como sujeitos autônomos na sociedade, esclarecidos, para que possam resolver as suas questões como pessoas autônomas, sem governo de outra pessoa na nossa sociedade, né? Isso é muito importante. Então, me conta, Letícia, fala um pouquinho sobre você. Eu sou a Letícia, tenho 11 anos e sou aluna aqui do BHZ Connection. Eu gosto muito de vir pra cá. Como eu comecei aqui tem uns 2 anos atrás, eu parei, mas agora eu voltei de novo. E hoje eu tô aprendendo violino. E eu estou gostando muito de aprender. Ah, que interessante, Letícia. E me conta um pouquinho sobre essa experiência, né, do local que você vive, do local que você mora. O que que você pode aprender em relação a outras realidades, a outras vivências? Como que você vê a aula do violino aqui no Projeto Social BHZ? Como que você aprende a tocar esse instrumento e consegue levar isso para outras realidades, para outros estudantes, para outras crianças que não entendem sobre isso? Eu ensinando, tipo assim, tocando, entendendo o violino, entendendo o instrumento. Eu acho que isso leva para outras pessoas. Entendi, isso é muito importante, principalmente para aqueles que não conhecem sobre partituras musicais, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o coordenador aqui do projeto social, o William, em uma conversa informal, e nós falamos exatamente sobre a questão aí da partitura como um instrumento que liga culturas dentro da sociedade, porque aqui no Brasil a partitura é a mesma, né? A mesma a ser estudada aí em outros continentes, em outros locais. E Letícia, me fala um pouquinho, como que você percebe a música no desenvolvimento, né, no seu próprio desenvolvimento? A música te acalma, ela relaxa, ela permite que você pense e reflita sobre as situações? Sim, ela relaxa sim, acalma e sim, positivo, ela ajuda. Entendi. Letícia, você sabia que para professores, pedagogos que atuam com crianças bem pequenas, né, e atuam também com crianças maiores no ensino fundamental 1, né, do primeiro ao quinto ano, eles têm aí uma atribuição da música como auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, justamente porque a música acalma, relaxa, auxilia aí na questão dos cálculos matemáticos, né, e a criança também ela consegue interagir mais, ela tem aí a sua capacidade de concentração, né, aumentada, o que é muito difícil quando músicas que estimulam muito os movimentos e não permitem com que elas tenham aquele momento de sentar, de acalmar, de prestar atenção, né? Então você vê a música como importante para você nesse processo, para você aprender melhor também? Sim. Ah, muito interessante. Eu estou aqui também com o Davi, né, aluno também do ensino fundamental, na educação básica, né, aluno da instituição aqui do BHZ Connection. Me fala também, Davi, um pouquinho da sua experiência com a música e me fala um pouquinho sobre você. Prazer, meu nome é Davi Boas, eu tenho 12 anos, estudo na Escola Vicente Torres Júnior, eu sou do 7º ano do Ensino Fundamental 2 e eu já estou aqui com a Letícia, falando sobre um pouco a educação e a música
e que a música também ela é um fundamento básico para as pessoas desenvolverem ao longo da vida da pessoa. Para falar sobre as escolas públicas também, escolas, né, particulares, que também a diferença delas é muito grande, e que antigamente as escolas públicas elas tinham mais respeito do que as escolas particulares. Então, a música também, assim, eu queria tocar muito flauta, um instrumento muito bom. E agora eu vou deixar o papo para a Letícia. Qual que é a sua capacidade de ver tanto ao violino? Porque eu gosto, ele é bem interessante, me ajuda. Como eu comecei agora, ele está me ajudando muito a ter mais concentração nas coisas. Eu tô gostando bem desse instrumento. Que legal. Eu quero perguntar para Débora, o que te traz, Débora? Eu gosto de fazer só uma pergunta, por favor. Claro. O que te traz a chegar aqui para ajudar nas escolas públicas aqui na comunidade do Alto Veracruz? Ai, que ótimo. Eu gostei muito da sua pergunta, Davi, porque ela é exatamente uma pergunta introdutória que mostra aqui o meu trabalho como pesquisadora em educação e como que eu cheguei aqui no BHZ Connection. Veja só, eu fiz uma pesquisa, é uma pesquisa de tese de doutorado que se realizou na faculdade sobre a formação e autonomia no ensino fundamental. E exatamente, é um estudo sobre os processos de formação, né, que formação em alemão quer dizer Bildung, e Aufklärung em alemão quer dizer esclarecimento. E para isso eu pesquisei autores, inclusive aí, né, de outros contextos, né, de outros continentes e autores também aqui do Brasil, que falam aí sobre os processos de educação e autonomia lá e aqui. Por isso foi permitido aí que eu verificasse tudo que aproxima, tudo que é bom, tudo que pode ser utilizado aqui e tudo aquilo que não faz sentido também em relação aí ao nosso contexto, porque nós aqui no contexto onde nós vivemos, onde nós estamos, nós temos necessidades específicas que em outros lugares essa necessidade não existe. Então, eu consegui aí fazer uma análise de que artes e ensino religioso, elas são disciplinas de potencial formativo, que auxilia aí no processo de formação, esclarecimento, para que nós possamos aí conduzir as nossas vidas sem intervenção de outras pessoas, a não ser quando seja de fato necessário. Porque quando nós não sabemos de alguma informação, pelo menos se nós soubermos aonde buscar a informação, isso ajuda muito. Mas quando a gente não sabe nem aonde buscar a informação, nós ficamos reféns de outras pessoas. E como alunos da educação básica, se vocês estiverem bem esclarecidos, bem conhecedores dos seus direitos, vocês poderão ajudar a si próprios, né, conduzir suas vidas e ajudar inclusive seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor. E isso é muito importante. E uma outra questão que me fez chegar aqui no BHZ foi que eu estudo autores que falam sobre a indústria cultural. É a indústria que incentiva, né, a produção de bens, produtos, né, e que fazem a gente sempre gastar mais sem uma real necessidade. Ou então é aquele estímulo, né, para você escutar determinada música ou viver em determinado padrão que outra pessoa vive, né, que outra cultura ela vivencia. Sendo que às vezes a gente não tem nem necessidade de adquirir um bem, seja cultural ou mesmo um produto físico. Isso estimula, sim, né, o capitalismo. A gente depende, sim, de economias, mas às vezes a realidade que nós temos, nós precisamos de coisas que nos façam crescer. E eu percebi que a música, ela permite aí a reflexão, ela permite o desenvolvimento, né? Os professores, eles têm ali necessidade de estimular, musicalizar, né, as crianças para que elas tenham aí possibilidades de se concentrar mais, aprender mais e com isso elas vão crescer e tornar-se humanos criadores. E por isso que eu investiguei que a arte, né, a música, ela compreende aí esse processo de ensino e aprendizagem dentro das escolas. Existe como eu vou falar para vocês, existe uma forma específica para a gente poder fazer essa análise, essa pesquisa dentro das escolas, uma pesquisa que se chama método etnográfico, né? Não tem necessidade de decorar nomes, mas é uma forma de pesquisa que me permitiu
entender o estudante, os alunos da educação básica, as crianças, de verificar o que elas pensam, o que elas acham da escola, né? O que elas consideram ali de mais importante dentro da escola. Me permitiu conhecer, compreender a vivência dos seus pais, de como aquela comunidade vive, quais que são as formas ali de produção de trabalho. E isso tudo, a pesquisa, esse tipo de pesquisa, me fez entender como que é a escola e tudo que está ao redor da escola. Os locais que as crianças mais gostam, os locais que elas frequentam, o que elas não gostam e o que permite aí com que elas cresçam e se desenvolvam e se elas conhecem exatamente os seus direitos, porque isso também é muito importante. Em relação a isso, uma outra pergunta para o Davi, quando você me falou, né, em relação à Grécia, a história da música, existem autores, né, desde Aristóteles, Platão, e que eles eram aí autores antes de Cristo, que já tinham aí percepções sobre a arte e a música como um instrumento formativo. Isso é muito importante. Queria saber de você, o que você entende, o que você acha sobre as escolas públicas hoje? Deveria existir o ensino dos instrumentos musicais dentro das escolas? Eu queria conviver com esse tipo de instrumento, por exemplo, flauta, piano, violino. Eu nunca fui de integral e também nunca perguntei sobre isso. Mas eu sei que eles estudam mais conteúdo, mais disciplina também sobre as matérias que a gente estuda. Além da leitura, além do ensinamento, além das escritas, além também do raciocínio lógico, estudos matemáticos, estudos geográficos. Vocês gostariam aí de argumentar mais alguma questão sobre o que vocês visualizam aí da música que auxiliam vocês a crescer, a se desenvolver? Davi? Eu tenho um assunto. Esse assunto não tem nada a ver com dança, mas também tem a ver com teatro, que é o teatro normal, e temos o teatro, né, que é um teatro principal, né? Os teatros, ele tem aquela função de demonstrar emoções e também os personagens. Também temos o protagonista, o antagonista, temos os coadjuvantes e temos os segundos personagens, que são aqueles que participam pelo roteiro. Também temos o teatro também. A música também tem a ver com teatro. São personagens esféricos, né? Eles são personagens esféricos, quando, né, eles têm determinado, tem protagonista, antagonista e tudo isso. E realmente, Davi, o teatro, a música, a dança, eles fazem parte do lazer e contribuem aí para a formação, para a emancipação, para o crescimento, porque emancipação quer dizer também crescimento. E se a gente cresce, a gente se desenvolve. Então, por que a gente tem que pensar o tempo todo? A gente levanta, vai trabalhar, volta, né? E vai dormir para poder ir trabalhar de novo. E o lazer, e a saúde, a educação. A gente não tem condições de se desenvolver se nós não tivermos tudo isso, principalmente, né, aliados também na educação básica. São políticas públicas, né, necessárias. São políticas públicas necessárias, e quando nós sairmos da educação básica sabendo quais que são os nossos direitos, nós vamos poder, na sua opinião, Letícia, votar em políticas para o nosso desenvolvimento ou em político? Ou em uma pessoa? Você vai escolher uma pessoa ou você vai escolher uma proposta? Uma proposta. Uma proposta. Por quê? Exatamente. O que a proposta tem? Porque ela vai desenvolver, vai aparecer e desenvolver nas pessoas. Ela vai auxiliar o desenvolvimento humano, social de determinado local. Então, quando nós saímos da educação básica, não necessariamente eu preciso de ir para a faculdade direto. Se eu for, vai ser muito bom, porque se vocês forem, vocês vão contribuir para que pesquisas assim, dessa forma, também surjam. Mas vocês vão sair dali sabendo que propostas são mais importantes do que uma pessoa que geralmente, né, vai se eleger para tratar de determinado tema. Não que ela não seja importante. É claro, ela se dispôs a tratar da sociedade, mas a proposta, ela é muito importante. E quando nós sabemos os nossos direitos, nós vamos sair da educação básica, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2,
auxiliando ali o nosso próprio desenvolvimento, auxiliando nossa família, auxiliando os nossos amigos, e com isso todos nós vamos crescer juntos. Compreendem as informações? Sim. Tem alguma dúvida? Não. Eu fico muito feliz de ter participado com vocês desse bate-papo, um bate-papo relevante, como eu disse, de suma importância, e principalmente contar aqui com alunos do projeto social tão capacitados e tão instruídos, que fizeram perguntas, né, que às vezes eu tive aqui até que pensar um pouquinho para responder. E é esse tipo de questionamento, é esse tipo de pergunta, é esse tipo de alunos, né? São esses alunos que nós queremos na educação básica. E esse processo formativo, né, ele terá auxílio aí de professores que terão as suas experiências e que vão poder auxiliar para que alunos não tenham apenas experiências, não tenham apenas o contato com a informação, mas que eles também possam se tornar humanos criadores, né, partindo aí de suas próprias experiências, para que também possam ensinar. Muito obrigada, agradeço a Letícia, sua participação, Davi, mais uma vez, né? Contem aqui comigo, eu gostaria muito de participar de outros temas e fico muito feliz com o convite. Muito obrigada. Nada.